Olá, inscritos do meu canal. Hoje eu vim trazer um relato de um cartomante que não é um relato tão leve, tão legal assim de ser contado, mas eu achei extremamente necessário. Eu ainda pensei duas vezes em ler esse relato ou não, né? Então, para você que é mais sensível, para você que tem mais sensibilidade a certos tópicos, eu indico que não siga com o vídeo, tá? Vamos lá ler o relato. Os nomes do relato já estão trocados, tá? Olá, mana, parabéns pelo canal. Vou te enviar esse relato porque acho que outros cartomantes precisam ouvir a minha história. É uma história triste, mas infelizmente aconteceu comigo. Eu trabalho com cartas há muitos anos. Já ouvi de tudo um pouco. Histórias de amor, traição, perdas, sonhos. Mas existem atendimentos que ficam marcados na alma da gente. E ela foi um deles. Vamos chamá-la de Giovana. Lembro exatamente do dia em que Giovana me procurou. Ela parecia cansada emocionalmente. Tinha uma voz triste, como alguém que já estava vivendo em constante estado de alerta. Ela agendou um horário e logo de cara me perguntou algo que eu escuto com frequência. Quero saber se ele está me traindo. Comecei a abrir o tarô normalmente, mas conforme as cartas iam saindo, eu senti um calafrio estranho, que às vezes aparece em algumas leituras. Não era apenas uma questão de traição. As primeiras cartas já mostravam mentira, manipulação e desgaste emocional. Mas depois vieram cartas muito mais pesadas, cartas de agressividade, obsessão, controle. A energia daquele homem era extremamente sombria dentro do jogo. Era como se tudo nele gritasse em torno de posse. Eu perguntei para ela, ele é ciumento? Ela disse que sim. Disse que ele tinha explosão de raiva e que controlava as suas amizades, as suas roupas, seus horários. E quando ela falava, eu olhava para aquelas cartas tentando encontrar algum sinal de melhora, mas não havia. As cartas só mostravam perigo. Eu tentei alertá-la da forma mais séria possível, disse que aquela relação não estava apenas adoecendo ela emocionalmente. Disse que havia violência, perseguição e algo muito pior caso ela permanecesse naquele relacionamento. Falei que ela precisava se afastar e procurar ajuda e até se proteger. Claro que tudo dentro do profissionalismo, já que eu não posso dar minha opinião pessoal para a vida dos meus consulentes. Lembro dela tentando justificar o comportamento dele. Dizia que ele tinha sofrido muito, que no fundo era uma pessoa boa, que talvez estivesse apenas confuso e que ele não fazia por mal, pois sempre se arrependia. Aquilo não me deixou espantado, porque muitas mulheres chegam exatamente assim, machucadas, mas tentando salvar seus relacionamentos, por piores que sejam. No final da consulta, ela me agradeceu muito, mais pela conversa do que pela tiragem, como se estivesse desesperada. Antes de ir embora, ela perguntou: "Você acha mesmo que ele pode fazer alguma coisa comigo?" E eu pensei muito como responder a ela sem magoar ainda mais, porque as cartas não mostram apenas sofrimento, mostravam risco real. E eu aconselhei ela a ir se afastando e também a cuidar da dependência emocional, pois às vezes vemos amor aonde não existe. Infelizmente, algumas semanas depois eu recebi a notícia. Ela havia sido morta pelo companheiro. Naquele momento, eu senti um vazio horrível, uma impotência impossível de explicar. Até hoje eu lembro da insistência dela, tentando encontrar motivos para continuar naquela relação, enquanto as cartas gritavam por perigo em cada pergunta aberta sobre a mesa. Desde então, nunca mais tratei certos jogos apenas como curiosidade ou entretenimento, porque às vezes as cartas não vêm para falar sobre amor, às vezes ela vem com um aviso. Infelizmente, nem sempre existe tempo suficiente para fugir do destino que já começou a se desenhar. Quem entrou em contato comigo foi a própria mãe da Giovana, me dando a notícia e dizendo que ela deveria ter ouvido com mais atenção. A Giovana tinha 21 anos e um sonho de ser feliz com quem deu um ponto final em sua vida. E aqui termina o relato, ele agradece e, enfim, vamos lá. A gente nunca deve dar a nossa opinião pessoal
E isso, os cartomantes que têm um mínimo, tá, de profissionalismo sabem. Porém, a gente tem que ser muito claro com os consulentes. Óbvio que tratando cada assunto ali com muito cuidado, né? Principalmente muitas abordagens sobre traição, sobre agressão, sobre percas, né? Sobre desencarne. Por quê? Porque são assuntos dos quais você vai criar na cabeça daquela pessoa algo. Então, assim, eu vi aqui que um ente querido vai desencarnar. Eu não vou simplesmente falar, fulano vai desencarnar, tá? Então, se prepara aí, vai pagando o velório. Não é assim que se faz, né? Casos sobre saúde, também tanto que tem muitos cartomantes, muitos tarólogos, que eles não jogam sobre saúde, tem uns que não jogam sobre desencarne, tem uns que não jogam sobre traição. Não é o meu caso, eu abro qualquer tipo de jogo, eu só não abro o jogo sobre gravidez, porque eu acho totalmente desnecessário, a não ser que a pessoa queira saber como que anda a gravidez dela, né, naquele momento, e queira ali saber do baralho, enfim. Eu acho que a nossa opinião é muito importante, o jeito que a gente aborda é muito importante, os conselhos são muito importantes, mas tem que ser tudo com muito cuidado, porque eles realmente buscam, né, nos oraculistas um apoio. Nem todos, a maioria busca uma resposta, ou busca alguém que dê uma resposta para a resolução do problema deles, né? Mas eu acho que tudo tem um porquê, tudo tem o seu momento, mas tem coisas que a gente consegue evitar. E de verdade, eu sempre indico para as minhas consulentes a fazerem terapia, a procurar uma terapia, a tratar a dependência emocional, porque é uma coisa que realmente muitas delas chegam procurando um motivo do porquê que ela sofre tanto. Muitas delas chegam para fazer acompanhamentos de trabalho dos quais elas não precisavam ter feito. Então, assim, eu sempre falo para elas tomarem cuidado com golpistas de rede social, que quer só tirar o dinheiro das consulentes ali em cima da dor delas. Óbvio que tem magistas seríssimos, tem tarólogos seríssimos, tem mães e pais de santos seríssimos na plataforma, mas a gente sabe que tem uns que não são. Então, que essa história fique aí de alerta, não só para os cartomantes, os magistas, mas para os consulentes também, que quando o seu tarólogo abrir algo e que ele tiver um cuidado para te falar, não duvida, porque quem foi atrás de ajuda foi você. Então, eu duvidei, não vou acreditar. Não, se você tá em dúvida, joga com outra pessoa. Confirma se realmente é sério. E aí você toma cuidado, se previne sobre o que tem aí pra acontecer, tá? Bom, é isso, gente. Esse foi o relato de hoje. Sigam o nosso canal, ativem o sininho pra ficar sempre a par dos vídeos novos que vão sair, tá? E um beijo, axé a todos.